estudar agora a Antiguidade Oriental. Nós vamos falar na Antiguidade Oriental sobre a Mesopotâmia. Então vamos lá. O que é Mesopotâmia? Mesopotâmia é a definição de que se dá a origem à palavra grega, que significa entre rios, ou no meio de dois rios. No caso, os rios da Mesopotâmia são o Tigre e o Eufrates. E para quem não sabe, a Mesopotâmia fica no atual Iraque. A definição de Mesopotâmia: vários povos existiram e coexistiram e dominaram a região, onde hoje é o atual Iraque. Entre esses povos vamos citar basicamente três, ou seja, três povos nos interessam: os sumérios, os caldeus, também conhecidos como babilônicos ou babilônios, e os assírios. Então vamos falar primeiro dos sumérios, que viviam no sul da Mesopotâmia, também conhecida como Baixa Mesopotâmia ou a Média Mesopotâmia. Fundaram várias cidades-estado, entre elas Ur, Nippur, Lagash. Era um povo de economia agrícola e, para muitos historiadores, foram os primeiros a usar a escrita. No caso, a escrita cuneiforme, porque ela tem forma de cunha. Os sumérios foram conquistados pelos acádios, que absorveram sua cultura. Seu mais importante governante foi Sargão I. Vamos falar do Império Babilônico. Virou um grande centro comercial, dominando o rio Eufrates. Tinha uma agricultura de regadio, ou seja, canais de irrigação. Os povos hititas e cassitas foram responsáveis pela sua destruição e desestruturação, até a invasão dos assírios. Os assírios vieram do norte, acabaram invadindo toda a Mesopotâmia e dominando toda a Mesopotâmia. Sua grande importância reside no Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei do primeiro Império Babilônico, mais ou menos 1750 a.C. Um conjunto de leis que chegou quase intacto em nossos dias. Esse código é um conjunto de leis da época. Ele se baseia no olho por olho e dente por dente. Claro, havendo certas diferenciações quanto às classes sociais. Os assírios viviam no Alto Rio Tigre. Tinham uma agricultura simples e desenvolvida pecuária, principalmente de cavalos. De certa maneira, desenvolveram a concepção de guerra na antiguidade, com máquinas de guerra, como o ariete, que é aquela madeira que se joga na porta de uma fortaleza, as torres de guerra, os carros de combate, entenda isso, uma biga, 2 cavalos, uma carroça atrás, um cocheiro lá pegando o cavalo e um arqueiro de cada lado. Foram os assírios que desenvolveram várias máquinas de guerra. Catapultas, arietes, carros, bigas, cerco às cidades inimigas, ou seja, eles faziam longos cercos às cidades inimigas, acabavam cavando buracos embaixo da muralha dessa cidade para que a muralha caísse. Eles eram bem interessantes. O Segundo Império Babilônico. Depois de alguns séculos de dominação de Assíria, cerca de 5 séculos, os babilônios se rebelaram e se voltaram brevemente ao domínio na região. Nessa fase temos Nabucodonosor como o mais famoso governante desse tempo. Na arqueologia e em pesquisas históricas mesopotâmicas, não se tem informação textuais da época sobre a existência dos jardins suspensos. Isso é um problema grave. Quem fala dos jardins suspensos da Babilônia é o Heródoto, o considerado pai da história, o grego Heródoto. E os babilônios eles nunca escreveram sobre o assunto. Seria mais ou menos o pessoal de Paris nunca falar da Torre Eiffel. Então tem gente que fala que tais jardins suspensos da Babilônia nunca existiram. Seria só uma invenção do Heródoto. A religião da região era predominantemente politeísta. Os deuses eram também ligados à natureza. Entre os principais temos Shamash, o Sol, Ishtar, Vênus, Marduk, geralmente considerado o Sol, o céu. Isso seria um dos motivos do desenvolvimento da astrologia pelos mesopotâmicos. Arquitetura. Não temos hoje grandes construções daqueles tempos, existem reconstruções. A maior parte dos prédios era feita de tijolos que sofreram ação com a ação da erosão eólica, ou seja, devido ao passar do tempo, os tijolos eram gastos pelo vento. Os templos e observatórios recebem o nome de zigurates.